Quando você fala em hábito de ler, pronto, já morreu uma porção de coisa. Não existe hábito de ler. Se você tem uma pessoa que você ama, você tem um hábito de amar essa pessoa? Não. Se é hábito, alguma coisa já está errada. Alguma coisa já embaralhou ali, já deu errado. Com a leitura é a mesma coisa. O autor relata sua experiência em movimentos de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Você deve se lembrar do primeiro livro que leu, ou de alguma história que te contaram, tirada das páginas cheias de desenhos e cores. A imaginação flui por entre elas e nos levam longe, mesmo quando adultos. Imagina só para uma criança, como é mágico o mundo da literatura. Eu acho que o livro em si, não é? Ele é um objeto. Ele está aqui, ele tem ilustração, você se encanta primeiramente pelo objeto, não é? Ele tem um trabalho todo aqui. Agora, quem faz esse livro voar, quem faz esse livro tocar a emoção do outro ou o incômodo, não é? Porque a literatura infantil não está aqui só para deixar as crianças, ai, que lindo, não. Existe um incômodo. A arte também é um incômodo, não é? É preciso que existam leitores. Como assim? Na escola, o professor gosta de ler. Ele se emociona de fato com a leitura? Ele entra naquele livro e fica emocionado? Se ele sentir essa emoção, os alunos vão ficar contaminados. More numa casa com alguém que gosta de ler. É uma alegria e um inferno, entendeu? Não é? Eu, muitas vezes aqui, eu pego meu marido, vem cá para você ver isso, olha aqui. Olha o que essa figura escreveu e leio para ele. Não é? Olha isso, gente, meus amigos, gente, olha isso, olha esse livro, olha o que está aqui, está me tocando. Depois de muitos anos na vida corrida do jornalismo, Fátima se aventurou na literatura infantil e tudo começou em um concurso. Esse livro nasce da minha curiosidade, do meu amor, a partir dessa curiosidade, com a literatura. Como veio a história, veio também essa possibilidade de colocar a história num concurso, né? Coloquei a história no concurso de uma forma muito despretensiosa. Eu não conhecia editora, era uma editora de São Paulo, de Americana, não conhecia nada. Simplesmente inscrevi a história. Passaram meses, e aí num belo dia me informaram que eu tinha ganhado prêmio, né, na categoria leitor iniciante, primeiro lugar, e o prêmio eu sabia que era a publicação do livro. Passaram mais vários meses, né, mais de um ano, até que o livro foi publicado. Essa história começa em 2014 e o livro é publicado em 2017. Outro autor com um projeto voltado para crianças, numa mistura de artes plásticas e literatura, é o Marcos Nascimento, professor da PUC Minas. A ideia foi pensar num projeto que pudesse aliar a literatura infantil e artes plásticas, né? Então nós criamos uma série que se chama Pintando o Texto, para que a gente pudesse concretizar esses projetos, né? Então a ideia
realizar um diálogo entre a literatura infanto-juvenil e as artes plásticas. Então, as ilustrações, elas não são realizadas por ilustradores de ofício, mas artistas plásticos que fazem a ilustração. E aí a primeira publicação foi O Menino dos Pés Coloridos, que conta a história de uma criança que gostava de usar meias diferentes nos pés. Então é uma metáfora de meias e cores para poder falar das diferenças, da diversidade e da pluralidade. Então esse foi o primeiro projeto que a editora publicou, com a artista plástica Yara Abreu fazendo as ilustrações. E agora o lançamento recente, que é As Viagens do Balão Sonhador, também com a parceria com a artista plástica Yara Abreu, a gente vai, a partir da metáfora do que as pessoas trazem no bolso, o que na verdade elas trazem na alma, no coração, no sentido de construir um mundo diferente, né? Então, a partir da imaginação, da criatividade das crianças, quais são as possibilidades para construir uma realidade nova, uma realidade encantadora e criativa. O mercado da literatura infantil é bem movimentado no Brasil. Existe uma grande variedade tanto de autores quanto de estilos. As editoras brasileiras, elas têm muita qualidade. A gente tem muitos bons autores e autoras de literatura infantil. Então a gente tem bons textos, a gente tem excelentes ilustradores. Então é um mercado bastante interessante nesse sentido, né? Eu gosto sempre de ressaltar que a gente tem uma literatura infantil e uma literatura para criança, né? A literatura infantil é um gênero literário que é importante no sentido de fazer um diálogo com a criança, no sentido de apresentar recursos literários, linguísticos, de ilustrações, de imagens, né, que estimulem a criatividade da criança, estimulem a reflexão da criança, ao mesmo tempo que estimule, né, a dimensão lúdica infantil, né? Eu acho que são elementos importantes que têm que estar presentes na produção literária infantil e infanto-juvenil, né? A dimensão da criatividade, da reflexão e da ludicidade. Em Belo Horizonte, a Biblioteca Infanto-Juvenil, localizada no Centro de Referência da Juventude, é um lugar onde o encanto das crianças pela leitura se torna mais visível. A biblioteca está aberta aqui no Centro de Referência da Juventude de terças a sábados. De terças a sextas a gente funciona de 9 às 18 horas e aos sábados de 9 às 14. Além de um acervo que é totalmente voltado para a leitura literária, né, e que atende todo tipo de público, público infantil, público juvenil e o público adulto, a gente também tem uma série de atividades, de oficinas, de encontros, né, que vão ter sempre o livro e a literatura assim como o fio condutor. Então nós temos encontro com narradores de história, nós temos rodas para leitura de livros e debates sobre leitura. A gente tem oficinas literárias que vão trabalhar algum tema da literatura ou algum título da literatura. E públicos de todas as idades, né, públicos infantis, públicos de adolescentes, eles vão estar entrando em contato com esses livros e estar de repente produzindo alguma coisa ou debatendo algum tema. A atividade é bem intensa nessa área do estímulo e da prática da leitura dentro da biblioteca. As cores. Se a raiva é vermelha e a labareda amarela, o branco da espuma ao branco das nuvens. E de repente tudo ficou tão leve, alado, havia em todos, nas ruas e nas casas. Para sentir na pele o veludo de um jardim, quando a noite envolve o mundo em sua rede de estrelas, todo o silêncio é ouro. A gente acredita, na verdade, na literatura como um direito cultural humano, né? Então ela não está associada somente à educação, mas ao próprio desenvolvimento da cidadania, da identidade cultural das pessoas, da formação desse indivíduo como um todo, assim. Dentro da educação, ela tem um papel fundamental, né? Porque ela é estudada, porque ela estimula a criatividade, porque ela aborda uma série de temas. Mas eu acho que ela é muito mais do que isso. A literatura é humanizadora, né? Ela é uma coisa que a gente reivindica quando a gente é formado
e que ela ajuda a gente a se formar para reivindicar também. A literatura ela forma a nossa personalidade, a nossa identidade, a nossa capacidade de olhar para o outro, de entrar em contato com o resto de nós e com a humanidade, com a nossa própria história. A minha visita hoje aqui foi boa, a biblioteca é muito linda e eu gosto muito de ler livros. Lá em casa eu faço coleção de livros e ontem eu acabei de ler Quem é Você, Alaska. A visita aqui foi muito boa, a biblioteca é bastante legal. Eu costumo ler assim, livros que a gente pega na biblioteca ou na escola. Bom, na verdade eu gostei de tudo. Muito boa gente, tratou a gente bem. Eu adoro muito ler, inclusive eu tenho um monte de livro lá em casa. Eu gostaria de colecionar, mas não posso. Eu gostei da biblioteca, eu adoro ler. Lá em casa eu costumo ler livros, ler muitos livros, na escola também leio muitos livros e eu adoro ler. E gostei muito daqui. Olha, eu acho o seguinte, que a gente não tem que preocupar se o livro vai ensinar alguma coisa para a criança, não é? É preciso entregar um livro para aquela criança, ler com aquela criança e deixar que ela se envolva com aquilo. O autor relata sua experiência de comédia, a época ali, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.